Imagine um pescador simples, lutando contra as ondas agitadas do mar da Galileia, suas mãos calejadas pelas redes que mal rendem frutos em noites exaustivas. Simão, de Betsaida, filho de Jonas e irmão de André, levava uma vida de esforço diário ao lado do pai, em Cafarnaum, onde a família mantinha uma casa modesta e uma barca que representava tanto sustento quanto incerteza. Foi ali, à beira d'água, que uma voz ecoou com autoridade transformadora. «Vem e segue-me», disse Jesus ao passar e ver os irmãos lançando as redes. Sem hesitar, eles as abandonam, trocando o mar pelo chamado de uma vida nova, onde seriam pescadores de homens. Pouco depois, em uma visita ao Rio Jordão, onde João Batista batizava, André apresenta Simão a Jesus. O mestre olha profundamente para ele e declara: «Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, a rocha», sinalizando desde o início o papel de liderança que o aguardava. Essa renomeação não era mero gesto, era profecia de firmeza, escolhendo um homem impulsivo e sem letras formais para ser o alicerce da futura igreja. Pedro, com sua personalidade direta, acostumada às durezas da pesca, começa a acompanhar Jesus, testemunhando curas e ensinamentos que inflamam seu coração. Em uma noite infrutífera, Jesus entra na barca de Pedro e ordena: «Faze-te ao largo e lançai as redes», resultando na pesca milagrosa que enche as redes até quase rasgá-las, enchendo-o de reverência e medo. «Afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador». Essa obediência inicial revela o potencial de Pedro, um líder em formação cuja fé nascente o impulsiona a deixar tudo para trás. Sua casa em Cafarnaum se torna base para Jesus e os discípulos, onde Pedro cuida do mestre, inclusive quando a sogra, curada de febre por um toque de Jesus, os serve com gratidão. Essa intimidade cotidiana, partilhando refeições, viagens e milagres, forja em Pedro uma convicção crescente, inspirando-nos a questionar: e se o nosso cotidiano também escondesse um chamado para águas mais profundas, onde a graça divina multiplica nossos esforços limitados? Mantenha-se comigo enquanto mergulhamos nas provações que moldam essa rocha, revelando lições de resiliência que ecoam através dos séculos. Inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para conteúdos que fortalecem a fé católica. E embarque conosco nessa reflexão que pode reacender sua devoção ao Sagrado Coração. Pedro, parte do círculo íntimo de Jesus ao lado de Tiago e João, caminha sobre as águas do mar da Galileia durante uma tempestade furiosa, respondendo ao chamado: «Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo». Seu passo inicial é de pura fé, mas o vento o assusta e ele começa a afundar, até a mão estendida de Jesus o salvar. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Esse episódio, longe de envergonhá-lo, o fortalece, mostrando que a fé se aprende nas fraquezas, guiando-o a momentos de revelação profunda. Em Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta: «Quem dizeis que eu sou?», Pedro responde com ousadia: «Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo». Uma confissão inspirada pelo Pai, que lhe vale as palavras eternas: «Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus». No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João sobem com Jesus e veem sua glória. Rosto resplandecente, conversando com Moisés e Elias, envoltos em nuvem divina, com a voz do Pai ecoando: «Este é o meu Filho amado, ouvi-o». Pedro, extasiado, propõe erguer tendas ali, ansiando prolongar o êxtase celestial, mas o evento o prepara para a missão de testemunhar a divindade de Cristo. Contudo, as sombras humanas surgem. Ele repreende Jesus ao ouvir sobre a paixão: «Deus te livre, Senhor, isso jamais te acontecerá», e recebe a dura lição: «Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens». Na última ceia, Pedro resiste ao lava-pés: «Nunca me lavarás os pés», mas Jesus insiste, ensinando humildade. A negação vem na paixão.
3 vezes, ao redor da fogueira, ele nega: não conheço esse homem. Como Jesus previra: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Esse abismo de fraqueza não o define. O olhar penetrante de Jesus o leva às lágrimas de arrependimento. Após a ressurreição, na praia do Tiberíades, Jesus o restaura. 3 vezes pergunta: Simão, filho de João, amas-me? E a cada sim, Senhor, ordena: apacenta minhas ovelhas, ecoando as negações e renovando sua autoridade pastoral. Essa redenção, de traidor a confiado, nos revigora, provando que a misericórdia de Cristo reconstrói o que o humano quebra, forjando pastores resilientes para guiar o rebanho com amor renovado. Após a ascensão, Pedro preside a escolha de Matias para substituir Judas, reunindo os apóstolos em oração no cenáculo, onde o Espírito desce em Pentecostes como línguas de fogo. Ele prega: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, convertendo 3.000 almas em um dia, formando a primeira comunidade eclesial unida na fração do pão e na doutrina apostólica. No templo, cura o coxo de nascença. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, enchendo o lugar de admiração e atraindo multidões para a fé. Preso pelo Sinédrio, ele declara: julgai se é justo obedecer antes a vós do que a Deus, liberto milagrosamente por um anjo que abre portas e cadeias. Pedro viaja pregando, batiza Cornélio, o centurião romano, abrindo a igreja aos gentios em visão divina. Não chames impuro o que Deus purificou, confirmando a universalidade da salvação. No concílio de Jerusalém, ele se levanta: por que razão tentais a Deus impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós pudemos suportar? Decidindo pela inclusão sem fardos judaicos, guiando a igreja para a unidade. Chegando a Roma sob Nero, funda a comunidade local, batizando e ensinando em casas escondidas, apesar das perseguições que ceifam mártires. Ele escreve as epístolas: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, exortando os fiéis dispersos à perseverança e à santidade em meio a sofrimentos. Como primeiro bispo de Roma e papa, Pedro exerce o primado que Jesus lhe confiou, resolvendo disputas e fortalecendo a fé. Seu legado de coragem e unidade nos inspiram a viver nossa vocação eclesial com a mesma ousadia, sabendo que a barca de Pedro navega firme sob a graça divina. Perseguido ferozmente em Roma durante o reinado de Nero, que culpava os cristãos pelo incêndio da cidade em 64 d.C., Pedro enfrenta a decisão que define sua entrega final: fugir ou permanecer como testemunha fiel. Persuadido pelos irmãos na fé a escapar da prisão no cárcere mamertino, onde havia convertido até os carcereiros com sua pregação incessante, ele sai disfarçado pela Via Ápia, a principal estrada do império, sozinho. Mas à porta da cidade, uma visão o detém. Jesus aparece caminhando em direção a Roma, carregando a cruz sobre os ombros, como se rumasse ao Calvário novamente. Pedro pergunta: Quo vadis, Domini? Para onde vais, Senhor? Jesus responde com serenidade: vou a Roma para ser crucificado de novo, referindo-se ao sacrifício que Pedro mesmo deveria oferecer em seu lugar. Essa aparição, narrada na tradição dos Atos de Pedro, enche-o de coragem. Ele cai de joelhos, louvando o Senhor, e retorna imediatamente à cidade, sabendo que sua hora chegara. Capturado novamente pelos pretorianos, Pedro é levado perante o prefeito Agripa, acusado de perturbar a ordem pública ao pregar a castidade e a fé em Cristo, crimes vistos como ateísmo contra os deuses romanos. Uma multidão de fiéis, pobres, ricos, órfãos, viúvas, senadores convertidos como Marcelo, surgem em sua defesa, gritando em uníssono: qual mal cometeu Pedro? Que vos fez ele? Pedro, com voz serena, acalma o povo,
relembrando os milagres realizados em nome de Jesus e exortando: esperai no Senhor, cada um pagará segundo suas obras. Não resistais a Agripa, tudo ocorre conforme o Mestre revelou. Condenado à crucificação no circo de Nero, no sopé da colina Vaticana, um local de espetáculos sanguinários para entreter as massas, Pedro pede aos algozes: não sou digno de morrer como meu Senhor, solicitando ser fixado de cabeça para baixo, em sinal de humildade profunda perante o Rei dos Reis. Ali, de cabeça para baixo, com o sangue correndo para o rosto e o mundo invertido, ele ora pela igreja nascente, seu último ato de pastoreio unindo o céu e a terra em um testemunho de amor inabalável por volta de 29 de junho de 67 d.C., no mesmo dia em que Paulo é decapitado na Via Ostiense. Marcelo, o senador romano convertido por Pedro, remove o corpo da cruz ao anoitecer, unge-o com aromas e perfumes e o sepulta secretamente em uma necrópole na colina Vaticana, sob uma lápide simples marcada com uma cruz grega. Nero, furioso por Agripa ter executado o apóstolo sem sua ordem direta, ignora o prefeito por meses, mas o sangue de Pedro já semeia a fé. Sobre sua tumba, Anacleto erege um santuário no século I, que Constantino transforma em basílica no século IV e que, após séculos, torna-se a grandiosa Basílica de São Pedro, com seu altar papal diretamente sobre os restos mortais confirmados por escavações em 1950. De pescador impulsivo a mártir supremo, Pedro exemplifica a graça que transforma fraquezas em pilares eternos. Seu primado petrino, como primeiro bispo de Roma e sucessor de todos os papas, garante a unidade e a autoridade da Igreja Católica até o fim dos tempos, conforme a tradição ininterrupta da fé apostólica. Sua jornada nos revigora, convidando uma fé ardente que enfrenta cruzes com alegria, sabendo que a rocha escolhida por Cristo sustenta a barca eclesial em meio às tormentas do mundo. Se essa história de São Pedro inflamou sua alma, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente qual aspecto da vida de Pedro mais o inspira hoje. Compartilhe para espalhar essa rocha de esperança a mais corações.